A análise de SWOT, ela tem como objetivo verificar o projeto de um modo amplo. Geralmente você vai fazer isso para um projeto que vai ser feito fora da empresa, se você vai lançar alguma coisa no mercado ou vai envolver um aporte financeiro para desenvolver alguma coisa, ou avaliar alguma coisa interna da empresa quando essa coisa é maior, né? Quando é um projeto, por exemplo, de um grande porte, uma construtora vai fazer um prédio. Isso aí é feito uma análise de SWOT. E a análise de SWOT, ela envolve pesquisa, tá? Isso é uma coisa importante, porque a análise de SWOT, a gente pode fazer ela brincando com o que a gente tem de conhecimento na cabeça. Ah, eu não sei direito, vou inventar aqui, vou colocar alguma coisa. Mas aí ela não é muito realista. Então, a ferramenta, ela é simples, mas quando ela é bem usada, ela é muito informativa. Vamos dar uma olhada o que é essa tal de análise SWOT. Vamos observar que eu tenho um gráfico com 4 quadrantes. Na linha horizontal, eu tenho interno e externo. E na linha vertical, eu tenho coisas que são boas e que ajudam, e coisas que são ruins e que prejudicam. Então, se eu pegar uma coisa interna e que me ajuda, isso é um strength, é uma força. Então, o que é interno e que é um ponto positivo que me ajuda no projeto? Se você responder a isso, você vai ter achado a letra S da sua análise SWOT. Agora, o que eu tenho interno e é ruim e prejudica esse projeto? Tem algumas coisas dentro da empresa que podem não ser boas. Então eu preciso ver os meus pontos fracos, né? Que são as minhas weaknesses. Depois eu vou analisar na parte externa o que eu tenho externamente à minha empresa e que me ajuda. E o que eu tenho externo à minha empresa que me prejudica. Então observe que eu faço um cenário interno e externo, o que me ajuda e o que me atrapalha. Se eu faço um projeto dentro da minha empresa, eu penso como se fosse um setor. O que eu tenho dentro do meu setor que me ajuda. O que eu tenho fora do meu setor que me atrapalha. E por aí vai. Então são 4 quadrantes que nós devemos tentar preencher com informações realistas e que eu tenho que muitas vezes fazer pesquisa, principalmente das coisas externas. E muita gente em português fala que isso aí é tal da análise fofa, né? Então não é tão comum você ver isso traduzido, mas ao invés de colocar SWOT, tem gente que coloca FOFA. Então, o que é interno e que me ajuda é uma força. O que é interno e me atrapalha é uma fraqueza. O que é externo e me ajuda vai me dar oportunidades. E o que é externo e me atrapalha são ameaças que eu tenho a essa oportunidade. SWOT ou FOFA é a mesma coisa, né? Só muda a tradução. E aí eu vou preencher esse tipo de quadrante com as informações que são mais relevantes e que tem que ser realista e fruto de uma pesquisa, não é o que eu acho, né? Por isso que a análise SWOT ela pode atrapalhar um pouco a questão de você pensar que ela é muito fácil. Se você fizer ela sem a devida pesquisa, ela, por exemplo, pode não identificar uma ameaça que você tenha. Vamos dar uma olhada num exemplo real, né? É feito por uma empresa, né, que estava na internet. E é um exemplo de uma análise SWOT que foi feito aí para uma empresa de software SaaS. O que a empresa tem que ajuda ela no projeto, que são as forças dessa empresa? A empresa aí em questão, ela tem uma plataforma tecnológica muito boa. O pessoal fez um grande trabalho de software, ela é moderna, ela segue conceitos de banco de dados atuais e etc. E ela é excelente em termos tecnológicos. O time de fundador, ele é entendido de software, ele é capaz, o time está motivado, quer que a empresa vença, então, putz, essa motivação interna é uma força importante. E também é legal que tem toda uma parte aí de back-end, uma questão aí que é difícil de ser copiada. Então a pessoa pode até copiar a ideia, mas não vai ficar pirateando as coisas de uma maneira muito fácil. Então o diferencial dessa empresa tende a se manter por algum prazo.
né? Então isso aqui são as forças que a empresa tem dentro dela. Agora, o que a empresa tem dentro dela que atrapalha? Eu vou pensar nas fraquezas, observem. Então a fraqueza é que justamente a empresa é jovem e desconhecida. Eu nunca vi falar nessa empresa, então a marca ainda não tem muito investimento de marketing. Aliás, é uma fraqueza, a empresa nem tem especialista de marketing. O pessoal aí é fera de software, mas não é bom de marketing. E ainda para complicar, tem pouco dinheiro. Então isso aí, cara, a empresa ter pouco dinheiro é interno dela, ela não tem grana e não tem como ter um cara especialista de marketing. Se tiver um especialista, às vezes não tem tanto dinheiro para fazer o marketing funcionar. Então são fraquezas que são importantes para essa empresa. Se eu olhar agora o ambiente externo, o que tem essa empresa quando ela olha para o mercado externo e que ajuda no trabalho dela? Ela tem algumas oportunidades, né? Então ela pode ter investidores anjos que podem capitalizar a empresa. A plataforma tecnológica é boa, a tecnologia é difícil de copiar, o pessoal está motivado, tem chance de ganhar dinheiro e aí tem a oportunidade de tentar achar investidor anjo. E ainda tem a oportunidade na mesma cidade, tem um polo de startups onde ela pode se instalar com custo menor, tentar economizar alguma coisa para ajudar a fraqueza dela de dinheiro. E também é muito legal que a plataforma que ela tem uma demanda. Então ela sabe que aquele produto é bom de vender. Agora, quando eu olho para fora, o mercado, eu também vejo que algumas ameaças podem ser muito importantes. Como é que a empresa pode remunerar o capital do investidor, pegar empréstimo de anjo ou de banco, ou seja lá como for, se a taxa de juros no Brasil está tão alta, pode subir, como é que vai ficar o negócio depois da pandemia? Esse negócio da taxa de juros pode fazer a dívida dela crescer e afundar o negócio, é complicado, como é que vai fazer? Ou então não vai ter lucro, como é que fica? Foi feito o cálculo financeiro, né? Vai ter alta de juros, a empresa conhece esse cenário? Ah, não conhece, cara, isso é uma ameaça. Tem que conhecer esse cenário, planejamento financeiro. E tem uma empresa multinacional que está vindo para o Brasil. Então essa empresa tem uma solução muito bacana, mas fora do Brasil tem uma empresa que tem um negócio bom aí que está chegando. Será que vai dar para concorrer com o grande? Será que no futuro essa demanda não vai ser preenchida pelo produto internacional? Como é que você vai se posicionar se tiver uma concorrência grande? Isso aí é uma ameaça importante, você pensou nisso? Então, análise SWOT, se você não faz ela com cuidado e não faz a sua pesquisa, você pode nem saber que tem uma empresa vindo. Aí a empresa chega e te quebra. Então, é muito importante fazer a pesquisa. E porque é um projeto inovador, plataforma tecnológica, esse negócio moderno, é difícil achar profissional que dominem as competências e quando acha custa caro. A pessoa quer ganhar um bom salário e a empresa não tem dinheiro. Então, quando ela fala que eu não acho o profissional que domina a competência, é porque quando ela acha, cara, não dá para pagar, entendeu? Se você pegar e pagar 10 mil reais de salário, aparece gente boa, mas como é que você vai fazer? Né? Não dá. E aí? Então, cadê o profissional que você pode pagar para fazer o teu negócio crescer? Aí você arruma um investidor anjo e não tem quem contratar. Pensou nisso? Então, essa questão das ameaças externas e das fraquezas é uma coisa que a gente não quer olhar muito. Eu não quero pensar que a minha empresa ainda é jovem e desconhecida. Ela tem potencial. Cara, ter potencial é uma força. Eu quero saber as fraquezas. Então, a análise SWOT bem feita, ela vai procurar entender as fraquezas e entender as ameaças. Próximo item é plano de ação. Tá? Então, o plano de ação, ele é um plano objetivo onde você vai definir uma tarefa a ser executada, geralmente por outra pessoa, e estabelecer como é que você acompanha essa tarefa e como é que você dá uma diretriz correta para o seu funcionário. Isso vale para se você for empresário ou se você for, de repente, ser um chefe, um coordenador, um gerente da empresa que você trabalha. Quando a gente comunica uma tarefa para alguém, a gente tem que ter informações
de qual é a tarefa que vai ser feita e qual é o custo aproximado, seja o custo financeiro, seja o custo em tempo, entende? Então não adianta você falar, olha, faz essa interface para mim e você não tem nem ideia quanto tempo a pessoa demora. Será que uma semana tá bom? Será que 2 semanas tá bom? Como é que você vai ter uma expectativa de qual trabalho que vai ser feito e qual qualidade que vai ser feita? Então, a primeira coisa é qual tarefa que vai ser feita e o custo, tanto financeiro ou tempo, ou os dois, dependendo do caso. E aí saber exatamente quem vai fazer essa tarefa. Faça uma interface, como você bem entender, pode não ter uma identidade visual, pode não ter as cores corretas, o ícone tudo esquisito. Então você tem que dar um direcionamento para a pessoa poder fazer a tarefa, mas com o direcionamento correto que vai chegar num final que a empresa como um todo precisa. E finalmente, quando é que essa tarefa vai estar pronta e como é que eu vou medir se a tarefa está adiantada, atrasada, se a tarefa, né, vai ficar pronta ou não vai. Então são 3 pontos principais que, como gestor, eu vou precisar pensar na hora de passar uma tarefa de uma maneira adequada para o meu funcionário. Porque aí eu posso acompanhar isso por meio de um relatório que pode ser até por e-mail. Tem gente que pede relatório mensal, quinzenal. Se o projeto é um projeto com muita atividade, o negócio em meio de alto desempenho, pode ser semanal. Como gestor, eu pergunto sempre para mim mesmo: o que eu quero que a pessoa faça de uma maneira objetiva? Por que a pessoa vai fazer isso? Aonde ela vai fazer? É uma ferramenta? Ela tem um exemplo? Como é que ela vai ter uma coerência com o que ela está fazendo? Quando que ela vai fazer? Quanto que vai custar? Então são uma série de perguntas que ajuda justamente a eu determinar os 3 pontos principais que eu preciso para fazer um plano de ação. E aí o plano de ação, ele tem mais ou menos uma planilha aonde você, por exemplo, atribui os 6 tarefas e você, como gestor, vai ter que acompanhar essas 3 tarefas. Então é uma matriz simples, tá? Se a gente observar as ferramentas de gestão, a gente não quer gastar um tempo enorme para fazer ferramenta de gestão. A gente quer um negócio simples e que funcione. Então, o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, como, quanto vai custar e o status. Eu tenho que ver se está atrasado no prazo, eu tenho que ter métrica para saber se está atrasado no prazo, para poder ver se o trabalho está sendo bem feito. Então, observe que o plano de ação, ele é uma ferramenta muito importante para você delegar, para você poder passar o serviço de uma maneira adequada. E você, como funcionário, certamente vai ter algum chefe, mesmo que você seja chefe de alguém, você tem o seu chefe. Como é que essa pessoa te passa a tarefa? Né? Às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer e como. Né? Faz uma função aqui e você não sabe direito nem o argumento de entrada e o que ela tem que devolver. Uma função para quê? Como? Eu preciso tomar cuidado para passar uma tarefa correta e se não ficar claro o que eu tenho que fazer, de repente fazer uma pergunta. Por exemplo, muitas vezes eu perguntei para o meu chefe, o chefe, eu sei, tem que estar pronto daqui a 3 meses, mas o que o senhor espera que eu faça daqui a 1 mês? E daqui a 2 meses? Eu, como funcionário, preciso saber isso, porque aí depois tem avaliação no fim do ano e eu não quero ser destruído porque eu não atendi os prazos. Então eu perguntava assim para o meu chefe, tá, daqui a 3 meses tem que ter um circuito pronto, o que eu preciso entregar no primeiro mês? Segundo mês, o que o senhor acha que é bom aí se tiver feito? E aí ele dava para mim essas métricas e eu tentava atingir a expectativa deles e a coisa ia funcionar. Mas observe que aplicar essas ferramentas precisa que a gente gaste um pouquinho de tempo, mas entender as ferramentas, que é o nosso objetivo no curso de empreendedorismo, é bem tranquilo. Até mais, pessoal!